A paz do Senhor, povo de Deus, boa noite a todos. Nós estamos aqui no nosso programa, esse é só um ensaio, né? No nosso programa Novo Amanhecer, que nós estamos querendo iniciar esse projeto, né? No podcast e também uma palavra toda meia-noite. Estamos aí com esse objetivo. Nós estamos aqui com a presença aqui do nosso amigo pastor David. Dê uma palavra aí, pastor David, aí. Deus abençoe a sua vida, amém, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa te dar saúde, te fortalecer, amém, que seja um canal aí de bênção para a sua vida, né, de palavra, amém, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. E também nós estamos aqui também com o missionário Leonardo, né, também aqui junto conosco aí nessa nova etapa, nesse novo recomeço aí, estamos querendo iniciar aí essa nova programação. Fala uma palavrinha aí pra gente aí, pros amados irmãos aí, Leonardo. Mas Senhor, povo de Deus, que desde já, através desse projeto que Deus faz tremendamente no seu coração, creio que nós reunidos aqui traremos e seremos usados através da palavra do Senhor para a sua vida. Então abra o seu coração nesse momento para que você seja cheio da presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Nós estamos aqui com a intenção de falar da palavra de Deus, assuntos que nós vamos estar trazendo aí, pesquisando, trazendo, para que cada um de vocês possa ser edificados através da palavra. E hoje nós vamos falar sobre confiança, né? Vamos falar hoje sobre confiança. A palavra do Senhor vai dizer que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. E nós vamos estar trazendo aí esse assunto hoje, iniciando esse trabalho espetacular que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida, tá bom? Convide as pessoas, vamos estar aí abordando esses assuntos que vão ser importantes, maravilhosos para a sua vida. Tá? Vai ser um tempo agora prolongado. Ei, mande agora, escreva aí, chame a atenção, vem para cá com a gente, porque você vai aprender muito com a palavra de Deus hoje, tá bom? Pastor David, nós vamos falar hoje sobre confiança. Eu separei até uma palavra do Senhor aqui que fala sobre confiança e eu quero trazer para as nossas vidas nessa noite, no nome de Jesus. Salmo 118, versículo 8, vai dizer o seguinte, gente: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Olha aí, coisa interessante. Pastor, o que o senhor acha? Melhor confiar no Senhor ou em homens? Em Deus, é claro. Né? A nossa confiança, ela vem de Deus, né? A Bíblia diz: eleve meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, né? O nosso socorro, ele vem do Senhor, né? Que fez os céus e a terra. O teu socorro e o meu socorro, ele vem de Deus, né? Quando Deus cria o homem, Adão, cria Eva, né? Deus é o escape deles, né? Deus é o socorro de Adão e Eva. Né? Por isso que o salmista vai dizer, no Salmos, capítulo de número 125, que os que confiam no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, né? Ele faz uma comparação ao monte de Sião, a confiança em Deus. Né? A nossa confiança em Deus, ela jamais pode ser abalada, né? Ela jamais pode ser frustrada. Eu posso passar por dificuldade, eu posso passar por tribulação, mas a minha confiança em Deus, ela tem que permanecer intacta, né? Pastor, não esquecendo também que confiar em homens é meio complicado hoje em dia, né? Verdade. Nós estamos hoje em dia vivendo um tempo muito complicado, vivendo sobre confiança em homens, né? O que o senhor acha, missionário Leonardo, sobre isso? Fale para nós. Nós temos que confiar naquilo que o Senhor prometeu para as nossas vidas. Até mesmo na palavra do Senhor nós vemos uma grande mensagem. Quando Jesus está pregando à beira do mar da Galileia, o texto vai dizer que havia 2 barcos parados naquele lugar. E os 2 barcos parados, Jesus observa. Jesus vai até um dos donos do barco e pega o barco emprestado, prega a palavra. E o texto vai dizer que quando Jesus prega a palavra,
Jesus vai tomar uma grande multidão ali através da palavra do Senhor. E após ele pregar sua palavra, o texto vai dizer que ele vai ver que os pescadores estão lavando as redes, depois de ter uma noite frustrada, porque confiaram no quê? Na força do seu braço. Mas só que Jesus estava no ambiente, Jesus estava no lugar, pastor. E quando Jesus está no lugar, no ambiente que nós estamos, há transformação em nossas vidas. E para que haja transformação em nossas vidas, nós temos que ter o quê? Confiança na sua palavra. Olha só, que interessante. Jesus, ele olha para os que estavam lavando as suas redes e vai dizer, joga a rede do lado direito. Opa, mas eu passei a noite pescando e não peguei nada. E vem alguém que eu nem conheço e manda eu jogar a rede do lado direito. Quem é esse homem? Mas só que Pedro, é interessante que ele vai dizer, mestre, mas através da tua palavra eu lançarei. Olha só, Pedro, ele vai vivenciar um grande milagre porque ele o quê? Confiou na palavra de Deus. O texto vai dizer que ele lança a rede. Quando ele lança a rede, quando ele puxa, o barco vai quase a pique por conta do grande milagre. Mas por causa do quê? Da confiança na palavra do Senhor. Pastor, confiança se confunde um pouco, pastor David, com a fé? Confiança se confunde com a fé? É, ou é a mesma coisa? Não. Como se fosse a mesma coisa. Mas precisa ter Deus como base, né? Porque confiar, o que é confiar? É você crer sem ver, né? Confiar. Quando você entrega a tua vida para Deus... Então é a base da fé. Justamente. É a base da fé. Base da fé. A confiança. É por isso que ela é citada pelo salmista, né? Os que confiam no Senhor, né? Até para você confiar em Deus, você precisa ter fé, né? Então é a base da fé, é a confiança, né? Você precisa crer que Deus existe. Você precisa crer que Ele te guarda, que Ele guia a tua vida, né? Então você tem que ter essa base, a base da confiança. Eu não estou vendo algo, mas eu confio que Deus está no controle. Eu confio que Deus está na direção. Gente, nós somos da Igreja Apostólica Novo Amanhecer e nós estamos nesse programa, né, podcast Novo Amanhecer, e nós estamos dando início hoje falando sobre confiança. Fique aí, fique com a gente, não saia daí, chame pessoas, vai lá no seu Instagram, vai lá, envie para as pessoas para assistir esse programa, porque nós estamos falando sobre confiança hoje, e eu tenho certeza que você vai sair daqui com a tua fé mais forte, mais firme e mais... Nada vai te abalar, porque Deus é a tua confiança verdadeira. Vamos continuar aqui no nome de Jesus. Eu queria fazer uma pergunta, missionário Leonardo, sobre a confiança, né? A Bíblia vai dizer, não é, no Salmo, que aqueles que confiam no Senhor, né, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. O que você acha disso? Desse texto bíblico escrito pelo salmista? É muito interessante porque o texto vai citar: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Nós vamos saber que o monte, ele é algo que é muito tremendo, é algo grande. Nós vamos observar que o Monte Sião, ele está cercado por uma grande cidade. Passou-se guerra, passou-se lutas, mas o monte se permaneceu firme naquele lugar. Ele não saiu daquele lugar. Independente do que aconteceu ao seu redor, o monte permanece de pé. Olha só que interessante, porque aqueles que confiam em Deus, a confiança me faz que eu fique de pé, independente do que está acontecendo ao meu redor. A luta vem, a dificuldade vem, mas eu permaneço firme como o Monte Sião. A guerra está acontecendo, mas eu estou firme em Deus. A luta está acontecendo, mas eu estou firme em Deus. E o que Deus quer dizer para essa palavra? Através da confiança. Se você confiar em Deus, independente da situação que o mundo esteja passando, você vai permanecer de pé. A sua fé vai permanecer de pé. A sua família vai permanecer de pé. Todos que estão debaixo da sua oração vão permanecer de fé. Glória a Deus. Por causa da confiança. Gente, nos ajude.
Nós vamos passar aí o nosso Pix aí. Se você quiser ajudar essa programação, nós estamos começando, iniciando e precisamos da sua ajuda. Precisamos que você nos ajude, nos apoie, nos dê força para que a gente possa continuar. E eu tenho certeza que aquilo que falta na sua vida, você semeando nessa obra, Deus vai lhe dar 100 vezes mais no nome de Jesus. Isso é confiar. Isso é confiar. Isso é confiar. Pastor David, aqui eu estava vendo aqui, depender. Confiar é depender totalmente de Deus? Sim. É interessante que no versículo 2 do Salmo 125, ele diz que assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim Deus também está ao nosso redor. Significa que Deus é a nossa barreira, a nossa proteção, né? Que Deus está te livrando, que Deus está te guardando, que Deus está te protegendo. Porque o monte, ele protege, né? Ele protege contra os invasores, ele protege contra os abalos, né? Com firmeza. E Deus está se colocando aqui como um monte ao nosso redor. Glória a Deus. Ao redor da nossa Aleluia. vida. Né? Que palavra tremenda. Sim. Né? Deus se coloca como um monte ao redor da nossa vida. Glória a Deus. Significa que ele está dizendo assim, eu sou a tua base, a tua coluna. Então Deus, ele é a tua base. Glória a Deus. Né? Então eu acho muito forte, né? Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo está, desde agora e para sempre. Quer dizer, Deus, ele vem se apresentar como a tua base, como a tua segurança, hoje e sempre, né? Não é ontem e hoje, não é até amanhã. Ele fala hoje e sempre, ele frisa, né? Hoje e sempre. Então, quando o salmista está dizendo assim, né? Olha, os que confiam no Senhor como um monte de Senhor que não se abala, mas permanece para sempre. Ele está dizendo, a minha base está em Deus, né? A minha segurança está em Deus. Ele está afirmando isso, né? Ele está declarando isso, que a base dele está em Deus, né? Que a dependência dele está em Deus, que ele depende de Deus, né? Então, eu acho muito forte essa passagem, né? A nossa dependência, ela precisa ser de Deus, né? Quem sabe você está aí hoje passando por um momento difícil, complicado na sua família, no seu lar, sua casa. Mas eu tenho certeza que se você depender de Deus, Ele vai abrir portas extraordinárias para você. E Deus vai mudar a tua história, não é isso? Em nome de Jesus. Missionário Leonardo, descansar. Confiança é descansar. Descansar no Senhor, né? Então, aqueles que descansam no Senhor, né? Tem descanso no Senhor, né, pastor? Nos fale um pouco sobre isso, porque ter confiança é descansar, é esperar, é acreditar, né? Fale um pouco para nós sobre isso. Então, nós vamos ver uma grande diferença. Descansar no Senhor não é dormir. Descansar não é dormir. Dormir é alguém que se desliga para tudo. Mas descansar é alguém que está preparado e alerta para o chamado que Deus tem para a sua vida. Observe bem que aquele que descansa no Senhor está sempre preparado para o bom combate. Eu confio no Senhor, eu descanso no Senhor, porque eu creio nas suas promessas. Eu descanso no Senhor, porque eu confio naquilo que Ele vai prover para a minha vida. Eu descanso no Senhor, porque eu sei que Ele vai prover o dia de amanhã. Olha só, a mensagem sobre confiança é: eu não sei o que você está passando hoje. Eu não conheço o que vocês estão passando no secreto. Deus sabe, mas só Deus sabe também o prazer de vocês estarem fazendo a obra do Senhor. E isso é descansar. Glória a Deus. Talvez eu não tenha comida hoje, mas eu descanso no Senhor, porque o meu prazer está nele. Talvez eu não tenha dinheiro para pagar uma conta amanhã, mas eu descanso no Senhor, porque eu sei que Ele vai prover. E isso é ter confiança em Deus. Eu não tenho hoje, mas eu descanso nele, porque Ele é a minha paz. Olha só, descansar no Senhor não é dormir. É sempre estar alerta para aquilo que Deus tem para nossa vida. Pastor, a palavra também diz confiar é obedecer, né? Sim. É ter obediência a essa confiança, né? O que o senhor acha dessa sua posição sobre isso? Se eu confio
em algo, em alguém, como a gente está falando sobre Deus, eu preciso obedecer aquilo que é me passado, né? Glória a Me Deus. ensinado. Porque através da obediência a gente vai alcançar o sobrenatural, né? Ninguém na Bíblia que viu Deus agir passou pela fase da obediência. Ou ficou, melhor dizendo, ficou sem passar pela fase da obediência, né? Porque para Deus agir na nossa vida, primeiro eu preciso crer, acreditar. Segundo, obedecer. Porque quando Deus vai falar assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Tem duas coisas que estão acontecendo ali. Primeiro, ele está crendo que é Deus que está falando com ele. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. E a segunda coisa que ele vai fazer, sair da casa dele e obedecer a Deus. Glória a Deus. Mas tem um detalhe. A dependência dele, a confiança dele estava tão em Deus que ele nem parou para pensar que Deus falou assim, ó, eu ainda vou te mostrar a terra. Ele apenas obedeceu a Deus e seguiu, saiu da sua terra e foi seguir aquilo que Deus tinha falado para a sua vida. Né? Porque a sua confiança, os que confiam no Senhor, né? A dependência dele estava em Deus. Né? O missionário Leonardo falou aqui, descansar no Senhor, ou seja, ele descansou no Senhor. Né? Abraão descansou no Senhor. O que é descansar? É entregar as suas decisões e a sua vida para Deus. Que a Bíblia diz, ela diz, aquele que não deixar, aquele que não renunciar, aquele que não negasse a si mesmo. Então, para eu depender de Deus, para eu confiar em Deus, primeiro eu preciso negar a mim mesmo. A minha vida ela precisa ser totalmente dependente de Deus. E aí entra a questão de obedecer. Às vezes a gente quer ver o milagre, mas não quer obedecer a voz de Deus. Meu Deus, aleluia. Às vezes a gente quer ver o céu se abrir, aleluia, mas não quer obedecer aquilo que Deus está nos ensinando, nos passando. Aleluia, glória a Deus. Então, glória a Deus, é isso mesmo. Pastor. Amém? É isso mesmo, irmão. Ter um coração seguro, né? Ter um coração seguro. Confiar nas promessas, né? Acreditar nas promessas. Missionário, promessas. Promessa tá muito tem muito uma afinidade muito grande com confiar, né? Porque a gente que é chamado, nós que fomos escolhidos pelo Senhor, a gente tem que confiar nele. A gente tem que entregar a nossa vida. Fala um pouco, sabe, como Deus trabalha no teu coração, Leonardo, sobre o chamado, a confiança nele, acreditar nele. Sabe? Conta um pouco para nós disso. Fale um pouco em nome de Jesus. As promessas do Senhor na confiança. Eu tenho um texto que é muito interessante, livro de Jeremias, capítulo de número 1, verso de número 5, se não me falha a memória, vai dizer, antes que eu te formasse no ventre, eu te escolhi. E antes que tu saísse da madre, eu te santifiquei e escolhi as nações para você como profeta. Observe bem que Deus tem um chamado na vida de Jeremias. E assim é na minha e na sua vida. Deus tem um chamado. Mas para que eu consiga cumprir esse chamado, eu tenho que acreditar nas suas promessas. Eu tenho que viver a base das promessas do Senhor. Independente da situação que eu estou passando, meu pastor, da guerra que eu estou passando, às vezes como seres humanos, nós desanimamos. Às vezes como seres humanos, nós vemos a barreira na frente e nós desanimamos. Mas o que nos traz à tona para nós voltarmos para a presença do Senhor com força total? É a promessa de Deus. Nós lembramos no pior momento que nós passamos na nossa vida, mas a voz do Senhor estava lá. Eu tenho promessa, eu tenho chamada, eu vou salvar a tua família. Glória através da tua vida eu vou livrar os Deus. teus filhos. Através da tua vida eu vou salvar a tua casa. Glória então, a Deus. é as promessas do Senhor que nos trazem a esperança do dia da manhã. Aleluia. E nessa noite eu quero trazer uma palavra para a sua vida. Independente do que você esteja passando na sua casa, na sua situação financeira, no seu casamento, na sua família, na sua parentela, creia que o Senhor tem uma promessa para a tua vida. E através dessa promessa, Ele pode fazer algo sobrenatural na tua vida, em nome de Jesus. Amém, meu pastor? Glória a Deus. Gente, tá maravilhoso. Pegue papel, pegue caneta, vem com a gente, vem nessa... Ei, esse podcast, eu tô arrepiado. Já tô arrepiado aqui. Deus está falando tremendamente nesse lugar.
e eu tenho certeza que Deus vai falar com você no nome de Jesus, tá bom? Esse nosso podcast está tremendo. Estamos falando sobre confiança e eu já quero logo iniciar, logo lançando uma palavra aqui. Pastor, confiar é depender das nossas forças? Não. É depender das forças de Deus. Glória a Deus! Olha aí, gente. Pode falar, meu gente. É depender totalmente de Deus, né? Confiar não é depender da nossa força. Na nossa força, a gente jamais chega onde Deus quer que a gente chegue, né? Pela nossa força, a gente para no meio do caminho, né? Se a gente for depender da nossa força, talvez a gente não veria ou não provaria daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Mas quando a gente coloca a nossa força em Deus, né? Quando a gente coloca Deus a nossa vida passa a depender totalmente de Deus, talvez aquilo que seria impossível para você se torna possível. Quem sabe essa pessoa que está nos ouvindo aí, ela está totalmente... Ela tá se cansando de tanto se esforçar com as suas forças, né, pastor? E quem sabe o que falta é só você colocar a tua dependência em Deus, né? Quem sabe você tem batido na mesma tecla e não tem colocado a tua dependência em Deus. E quem sabe o que está faltando é isso. Colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, né? Colocar o Senhor em primeiro lugar na tua vida. Quando você fizer isso, você vai ver o resultado. Às vezes você está batendo na mesma tecla, mas querendo fazer a coisa certa da forma errada, né? Às vezes as pessoas acham que estão fazendo a coisa certa, mas da forma errada. E o que falta muitas vezes é Deus, né? É a dependência em Deus, dependência de Deus, né? Às vezes o que falta é isso para a tua vida, né? Pastor, tem pessoas que elas hoje em dia, elas lutam tanto, né? Em busca de alvos, objetivos, metas alcançadas, e às vezes acaba se frustrando porque não alcança esses objetivos, né? E muitas vezes não tem descanso, né? Não descansa. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas elas estão vivendo um processo de depressão, de ansiedade, né? Estão vivendo um tempo de crise, né? A crise emocional está muito grande no meio das pessoas. Como é que a confiança em Cristo, em Deus, pode resolver esses problemas? Quando Deus ele toma o teu ser, toma a tua vida, o trabalho de Deus ele é de dentro para fora. Ele não é um trabalho superficial. Ele não é de fora para dentro. Ele é um trabalho que vai mexer em toda a tua área, tanto no teu corpo, como na tua alma, quanto no teu espírito, né? Deus vai trabalhar nessas 3 áreas na tua vida. Quem sabe você tem tomado remédio para Deus curar uma enfermidade tua, mas não tem trabalhado a área espiritual, né? Quem sabe a tua enfermidade não seja nem física, mas seja espiritual. E você só está trabalhando ela da forma errada. E quando Deus vem sobre a tua vida, sobre a nossa vida, Ele vai trabalhar no corpo, na alma e no espírito. De dentro para fora, né? Ele vai mudar as tuas vontades, vai mudar a vontade da tua alma, e isso automaticamente vai trabalhar no teu corpo. E a tua coinonia com Deus, a tua conexão com Deus, vai fazer você alinhar essas 3 áreas, trazendo benefícios para a tua vida, né? Tem pessoas que têm procurado os médicos, tem pessoas que têm procurado, né, outros meios de ser curado ou de sair de uma depressão, né? Mas quem sabe você esteja simplesmente precisando do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele tem esse poder, né? Ele tem esse poder para mudar a tua vida de dentro para fora. Arrancar aquilo que te faz mal. É uma atitude, né? Justamente, uma atitude, né? Você decide, ninguém põe isso sobre a tua vida, você decide mudar. Isso. Quando você deixa Deus trabalhar, isso é tão forte que lá em Apocalipse vai falar: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a sua voz, e abrir a porta, deixar ele entrar, Deus vai trabalhar. Meu Deus. Então você precisa abrir a porta do teu coração para que Deus trabalhe, né? Quem sabe você até tem se esforçado para Deus trabalhar na tua vida,
mas o que falta é abrir a porta do teu coração. Verdade. Não podemos ter dúvida, né? É verdade. Não podemos ter dúvida. Duvidar, né? Dos projetos que Deus tem pra gente, né? Duvidar dos projetos, né? Dúvida é o oposto de confiar. Dúvida é o oposto. Você já duvidou alguma vez na tua vida? Como ser humano já. Como ser humano já. Quem nunca duvidou? E o que você pode dizer para as pessoas que estão nos vendo? O que eu posso dizer para você é: confie naquilo que Deus tem para você. Porque quando nós duvidamos, meu pastor, daquilo que Deus tem para nossas vidas, nós acabamos nos frustrando. Nós vemos o irmão do lado ser abençoado, nós vemos o irmão do lado prosperar, nós vemos o irmão do lado crescer ministerialmente. É o complexo de inferioridade. Não, do Salomão lá, como é o nome dele, meu Deus? Do cantor modo Asaf, né? O complexo de Asaf, né? Asaf. E todo mundo tava. Ele olhou para. Já tava quase caindo por causa disso. O texto vai mesmo dizer que os pés dele estavam quase tropeçando, porque ele olhava para o próximo era abençoado. Olhava para o próximo prosperava. Mas o texto vai dizer que quando eu olhei para o Senhor, os meus olhos voltaram para o Senhor. Aí o Senhor vai dizer para ele que os ímpios terão seus caminhos, mas aqueles que estão na presença de Deus serão abençoados, independente se demora ou não. Então, confie no Senhor. Você tem que confiar no Senhor, porque quando você olha para os seus objetivos, olha para as suas promessas que Deus tem para a sua vida e você duvida, você acaba chegando a lugar nenhum. Você não sai do lugar. Você não sai da estaca zero. Por quê? Você não confia em Deus. Você não confia nas promessas. Então, a palavra para você, a mensagem é explícita ao seu coração. Você tem que ter confiança na palavra que Deus tem para a sua vida. Se Deus diz para você que você seria pregador, estude a palavra dele e confie que um dia você vai ser um grande pregador. Se Jesus diz para você que você vai ter uma família abençoada, trabalhe em cima da sua família, ore, peça do Senhor, confie na palavra dele. Porque se você tiver dúvida, você nunca vai sair da estaca zero, meu pastor. Glória a Deus. Pastor, cuidado divino. A gente tem que acreditar que Deus está cuidando da gente, né? Está cuidando da nossa família. A fé é o firme fundamento, né? Das coisas que a gente não vê, mas esperam, né? Confiar. É confiar. Esperar. Esperança. É confiar, pastor. A esperança, ela é citada na Bíblia, né? Que através da tribulação você chega até a esperança, né? Está lá em Romanos e é interessante isso, que até as tuas dificuldades ela te faz se aproximar de Deus, né? E Deus, ele tem esse cuidado divino sobre as nossas vidas. Quando eu confio nele, quando eu deposito a minha confiança, né? A minha esperança, né? Então, Deus, ele se manifesta sobre a minha vida, né? Ninguém que não tenha esperança em Deus pode ver Deus agir, porque você precisa crer que Deus, ele está no controle. Você precisa crer que Deus, ele está no controle, cuidando de todas as coisas, né? Acreditar, crer, ter esperança. Esperança não é algo carnal, não é algo que foi inventado pelo homem, não. Mas a esperança, ela é sim algo que vem de Deus para a nossa vida, né? E é tão forte isso que o povo estava no Egito, sendo escravizado, né? O povo estava sofrendo, a mente já estava uma mente de escrava, mas muitos ali tinham esperança que Deus ia livrar eles daquele lugar. Eles não sabiam como, mas havia esperança. Por isso, é tão forte isso, que se não tivesse esperança, Moisés não teria vindo como salvador do povo, né? Não teria sido levantado. Mas por que Deus levantou ele? Porque no meio daquele povo havia a esperança. Aonde tem esperança, Deus, há o milagre de Deus. Aonde tem esperança, há a mão de Deus. A Bíblia vai dizer que Ana estava na porta do templo, né? Cambalhotando,
né? E o sacerdote, o profeta vê ela, pensa até que ela está embriagada e vai repreender ela. E, na verdade, o que estava acontecendo com ela estava acreditando e pedindo a Deus um filho, né? Orando a Deus por um filho. Então, através da esperança dela, de Deus em abençoar ela, o profeta foi usado para a vida dela, né? Então, muitas vezes, quando você deposita a tua esperança, a tua confiança em Deus, no cuidado divino de Deus, aí é que Deus se manifesta sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. O medo. O medo, ele paralisa, né? A confiança, né? Paralisa. Né? O medo. O medo paralisa, pastor. Isso é verdade. Nós vemos também na palavra do Senhor acerca do medo. Nós vamos ver um Jesus subindo ao monte para orar, após pregar para uma grande multidão. Ele pede para os discípulos entrarem dentro do barco para chegar do outro lado. Os discípulos dentro do barco vão passar por uma grande tempestade. A tempestade bate no barco, os discípulos ficam desesperados. Aí, quanto mais e menos eles esperam, aparece uma imagem de longe. Uns vão dizer é um fantasma, outros vão dizer é outro fantasma. Aí Jesus vai lançar, não temas, sou eu. É o mestre. Aí Pedro vai dizer, Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá até contigo aí por cima das águas. Jesus disse, vem, Pedro. Pedro sobe pelas águas, andando pelas águas na direção de Jesus. E o texto vai dizer que Pedro olha para o lado, olha para a onda, olha para a tempestade. Interessante, pastor, que se a gente observar esse texto da palavra de Deus, o medo paralisou os outros 11. E só ele teve coragem de vivenciar algo extraordinário. Sim. Porque os outros poderiam ter andado também por cima das Sim. águas, mas estavam com medo. E ele não, paralisado, exatamente isso mesmo. Interessante, né? Paralisado. Eu não tinha parado para pensar nessa situação. Mas voltando. Pedro, ele andou sobre as águas, mas só quando ele olhou para as tempestades, o medo fez com que ele afundasse. Mas olha o que eu acho interessante é que mesmo Pedro afundando, Jesus estende as suas mãos para puxar ele de volta para cima. Jesus bota ele de novo dentro do barco. Olha só o que o medo pode fazer. Talvez você esteja vivendo o sobrenatural, esteja caminhando rumo ao sobrenatural de Deus, mas o medo paralisa você no meio do caminho. Olha só, Pedro estava por cima das águas, vivendo algo extraordinário que jamais ele iria viver. Poderia ser a última coisa que ele poderia viver na sua vida, mas por causa do medo, fez ele afundar naquele lugar. Porque ele paralisou, né, pastor? A gente sabe que a inércia, ela tudo está em constante movimento. Então, aquilo que te paralisa, automaticamente vai te afundar, né? Sim, né? É verdade. Automaticamente vai te afundar. Porque se ele continuasse andando, ele não afundaria. Mas a inércia parou ele. Ele ficou paralisado, o medo lhe paralisou. Então, quantos estão ali, estão com medo, estão paralisados, né? Estão precisando tomar uma atitude para sair deste medo e alcançar os milagres de Deus, né? É verdade. E Pedro, ele nos dá a total consciência de quem confia. Porque ele confiou. Ele estava no meio do mar, estava no meio de uma tempestade, estava no meio de uma prova, de uma luta. Mas quando ele ousou, ele disse assim, não, se for o Senhor, deixa que eu vá até o Senhor. E aí a Bíblia vai dizer que quando ele sai do barco, ele vai na direção de Cristo. Então, o que eu posso entender, compreender sobre isso? Eu entendo que confiar no Senhor nos traz a felicidade de vivenciar o sobrenatural de Deus, né? Um sobrenatural. Pastor, existe inimigos da confiança? Existe. Né? E um deles é o medo. O medo, ele te paralisa, né?
é um inimigo da confiança, né? Já não faz você andar, né? Você fica paralisado. Outra coisa é a tua visão. Dependendo para que lado esteja a tua visão, se você não estiver focando no alvo que é Cristo, ela pode ser um problema. Porque a Bíblia vai dizer que ele vira para o lado, ele olha, né, a tempestade. Quer dizer, a visão dele sai. Quem sabe a tua visão hoje pode estar embaçada, a tua visão pode estar turva, a tua visão espiritual pode estar tudo escuro, né? Você pode estar sem visão, desse momento sem foco, né? Isso é um grande fato. Tem pessoas que perdem o foco. Qual é o foco da tua vida? O que você quer para a tua vida? Né? Qual é o objetivo que você está buscando? Né? O que você tem feito para caminhar no caminho certo, na direção certa? Então, até as tuas decisões, elas são, se você tomar uma decisão errada, ela pode ser um grande empecilho para o agir de Deus na tua vida. Né? Você não pode tomar decisões precipitadas. Né? Quando você passa a depender de Deus, as tuas decisões têm que estar baseadas em Deus e não naquilo que você pensa ou deixa de achar. Uma coisa também que é empecilho para confiança é o teu eu, né? O teu eu, não eu posso, eu consigo, ou ao contrário, eu não posso, eu não consigo. Isso é um grande empecilho para a tua confiança em Deus. É algo que pode te paralisar, né? Você se colocar como uma pessoa inferior, né? Se bater um sentimento de inferioridade sobre a tua vida e você achar que não consegue alcançar aquele alvo, achar que não vai concluir aquilo. Vai fechar o ano, você não conseguiu concluir o teu curso. Vai fechar o ano, você travou a tua faculdade. Vai fechar o ano, você acha que não vai conseguir concluir os teus estudos. Mas se você colocar o teu foco, a tua visão, né? O teu foco, a tua disciplina, vai chegar na parte da execução. Não é verdade, meu pastor? Com certeza. E através da execução, foco, disciplina e execução, vem o teu milagre. Né? Então tem 3 coisas que você tem que ter sobre a tua vida, que inclusive a gente está olhando aqui, lendo. Foco, disciplina e execução. Foco no teu objetivo, disciplina para obedecer a voz de Deus e executar. Qual é a execução? Atitude. Dar o primeiro passo. Pisar na água. Pode até parecer que vai afundar, mas eu vou pisar. Gente, tá maravilhoso, tá ótimo. A gente tá, meu Deus do céu, nós estamos aprendendo muito aqui hoje, com esses 2 catedráticos aqui. Boa, tá aqui com vocês aí. Gente, maravilhoso, não perca. A gente é da Igreja Apostólica Novo Amanhecer. A nossa igreja ela fica localizada na rua Rio Piorini, número 193, né? Aqui dentro do Viver Melhor, né? Residencial Viver Melhor, Lago Azul. E você é meu convidado para estar aqui junto conosco. Nós temos culto, né? Na terça-feira às 19 horas, quarta-feira, campanha às 15 horas. Estamos numa campanha que até o tema também pode estar falando sobre confiança, que é rompendo em fé, né? Você romper em fé já é uma confiança, gente. Então vem para cá às 15 horas, está sendo maravilhosa a nossa campanha. Quinta-feira da Vitória, às 19 horas, maravilhoso também. Temos Escola Bíblica Dominical, né? Às 8 horas da manhã. E o nosso culto à noite, de domingo, às 18h30. E você é meu convidado especial. Vem para cá, vem receber mais de Deus, vem se encher da presença de Deus. E eu quero mais uma vez pedir a sua ajuda. Vamos estar postando aí o nosso Pix, aonde você pode estar nos ajudando, né, apoiando esse programa, podcast Novo Amanhecer. Vamos estar trabalhando para melhorar cada vez mais, colocar mais câmeras, melhorar o enquadramento, melhorar tudo. Isso é só o começo, é só o nosso, o primeiro sempre assim. E eu tenho certeza que tem coisas melhores para nós. E você pode
nos ajudar, nos ajude se você também quer que a gente fale do seu estabelecimento, se você quiser que a gente divulgue o seu estabelecimento, vem para cá também, chama, nos liga, nós vamos colocar aí também nossas informações, os nossos telefones, né? Eu aqui, pastor Vanderbi, aqui nosso pastor David, está aqui o nosso missionário Leonardo, aonde nós vamos estar sempre nessa programação, fazendo esse momento especial. Nós vamos começar pelo menos uma vez por semana, depois nós vamos ver 2 vezes por semana, e aí, quem sabe, ter uma programação, né, todos os dias aqui neste lugar, falando, né, com as nossas famílias, nossas esposas, né, melhorando cada vez mais. Gente, tá ótimo, tá maravilhoso, e eu já quero mais uma vez passar a bola para os meus amigos aqui no nome de Jesus. Gente, tá maravilhoso, estou conversando aqui com os irmãos, estamos aqui dialogando um pouco, e o programa não terminou, esse é o último bloco, né? Mais uns 20 minutos aí, e tenho certeza que você vai estar recebendo uma palavra do céu para o seu coração, no nome de Jesus, tá bom? Perigos de quem confia, pastor, missionário, muitos perigos, traições, existem muitos perigos que fazem a gente também desistir, né? Fazem nós pararmos. E o que você acha? Insegurança. Estamos vivendo um tempo de insegurança, Leonardo? Sim, pastor, nós estamos vivendo um tempo de insegurança porque nós vemos que pessoas têm chamadas com Deus, mas elas são inseguras de entrarem a fundo nessa chamada com Deus. Ou seja, isso é o oposto da confiança. Quando nós confiamos em Deus, nós mergulhamos a fundo, nós buscamos mais, nós oramos mais, nós pregamos mais a sua palavra. Mas quando nós somos inseguros daquilo que Deus tem para a nossa vida, nós acabamos que a insegurança predomina nas nossas vidas. Ou seja, nós não avançamos para o alvo. O alvo é quem? É Jesus Cristo. Nós ficamos no meio do caminho. Qual é a função da flecha? A função da flecha é ser lançada para o alvo. Mas se a pessoa que está segurando a flecha, o arqueiro, pega a flecha para lançar e ficar inseguro, ele nunca sai do lugar. Então, se a insegurança predominar, a flecha nunca será lançada. Ou seja, é assim também nos nossos ministérios. Se a insegurança predominar, nós nunca vamos pregar a palavra. Se a insegurança predominar, nós nunca vamos ir a fundo na presença do Senhor. Se a insegurança predominar, nós nunca buscaremos mais de Deus para as nossas vidas. Se a insegurança predominar, as nossas famílias nunca serão libertas, porque nós nunca conseguiremos ir a fundo com Deus. Então é muito importante nós não deixarmos a insegurança predominar nos nossos ministérios. Pastor, amigos da confiança. Oração é amigo da confiança? Positivo. A oração, ela é a base também da vida do crente, né? Da vida da pessoa que quer servir a Deus. Você precisa ter uma vida de oração. Na verdade, a oração precisa ser um estilo de vida, né? A oração precisa caminhar junto com você. Por quê? Porque a oração, através da oração, eu tenho intimidade com Deus. A oração é o momento que eu vou conversar com Deus, né? A oração é o momento que eu vou abrir portais no reino espiritual para a minha vida, né? Atos proféticos, né? Justamente. A oração é um ato profético. Você vai verbalizar. Sim. Você vai verbalizar que acredita. Você vai verbalizar que clama. Você vai verbalizar declarando que o teu Deus é o Deus que pode abrir portas. A Bíblia diz que aquele que pede, aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, encontra. Então, como é que você faz isso? Orando, né? Orando, você vai estar batendo na porta. Orando, você vai estar tocando nos céus, né? Através da oração. Jesus, ele frisa isso no capítulo 6, acredito, de Mateus, que ele vai até ensinar como orar, né? Ele vai ensinar o Pai Nosso, né? Ele vai falar, olha, entra no teu quarto, fecha a porta, que eu quero falar contigo. Então, a oração nada mais é do que a intimidade com Deus, né? A oração é ter intimidade com Deus, é buscar ter intimidade com Deus. E ela é uma das bases da vida do cristão. A oração é muito importante. E a fonte da confiança é a palavra de Deus, Leonardo?
a fonte da confiança é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor ela nos direciona para vários caminhos. Nós temos o caminho certo e o caminho errado. A palavra de Deus nos diz que há o caminho estreito e há o caminho que leva à perdição, ao inferno. Então, se nós seguirmos a palavra que o Senhor nos entregou para as nossas vidas, nós vamos seguir o caminho certo. Nós vamos seguir o caminho da salvação. Mas para nós conseguirmos viver através da palavra, nós temos que ter confiança. Nós temos que confiar naquilo que Jesus está dizendo para a gente. Jesus está dizendo, ei, se você bater, a porta se abrirá. Se você buscar, você encontrará. Isso é por meio do quê? Da palavra de Deus. Mas para nós vivermos o sobrenatural, nós precisamos confiar na palavra dele. A fé vem pelo ouvir. E ouvir A palavra do Senhor. Pastor, ansiedade é falta de confiança, né? Porque a palavra do Senhor vai dizer que Jesus disse, não andeis ansiosos com os dias de amanhã, né? Então, Jesus está falando ali, a cura da ansiedade está na confiar em Cristo, não é isso, pastor? Sim. Porque se a ansiedade significa que há falta de confiança, né? Se há uma insegurança, significa que você não crê totalmente naquilo que você Até está porque a falando. ansiedade, a palavra já está dizendo, né? Uhum. Você já está sofrendo Justamente. pelo futuro, que nem Antes, né? antes, que nem sabe o que vai acontecer. Justamente. E essa ansiedade, ela é a falta mesmo da confiança em Deus. Porque quem confia em Deus, coloca a sua vida em Deus, ele não fica limitado, né? Naquilo que sabe, naquilo que conhece, naquilo que acredita. Quando eu deposito a minha confiança em Deus, né? A minha confiança, a minha certeza, ela não é frustrada. Por quê? Porque ela está firmada em Deus, né? Ela está colocada em Deus. Então eu preciso ter a minha confiança estabelecida em Deus, para que não haja insegurança, para que não haja essa ansiedade, né? Não andeis inquietos, pois pelo dia de amanhã, né? Não, amanhã Deus vai abençoar. Amanhã Deus vai romper, né? Amanhã Deus vai prover. A gente precisa crer nisso, né? Não nos preocupar, não ficar ansioso, inquieto, né? Às vezes a gente se preocupa com coisas que são tão simples que para Deus é algo que para a gente parece que é algo grande, que é impossível, mas para Deus é tão simples. É verdade. Né? Para Deus é tão simples, a gente se desespera. Mas por que a gente se desespera? Porque de fato a nossa confiança não está em Deus. Porque a partir do momento que eu coloco a minha confiança em Deus, Deus ele preenche esse vazio. Deus ele preenche Glória a essa Deus, insegurança. aleluia. E quando Deus preenche essa insegurança, aí, meu amigo, pode fechar com chave de ouro que tá tudo certo. Glória Maravilha. a Deus. A Bíblia vai dizer assim, não andeis ansiosos com o dia de amanhã, né? Não andeis, né? Ansiosos, cuidadosos com a vez de comer, pelo que a vez de beber, né? Porque Deus, ele é o sustento de todas as coisas. Ele nunca deixou de sustentar os animais, ele nunca deixou de sustentar as árvores, né? E ele sempre é o sustento, aquele que está no controle de tudo isso. Então, ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Criador. Ele vai deixar... será que ele vai deixar os seus filhos na dificuldade, passar fome? Ou isso é falta de confiança, Leonardo? A palavra do Senhor vai dizer, eu gosto de ir pela palavra. A palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus está pregando, uma grande multidão está ao seu redor, Jesus ministrando. Eita, Jesus prega tanto, passa o dia todo pregando, chega à noite. maravilha! Aí os discípulos vão dizer para o mestre, Senhor, a noite já está chegando, despede o povo para que ele vá para cidades ao redor comprar mantimento. E amanhã, quem sabe, eles voltem para cá novamente. Mas você vai dizer, não, eles vão ficar aqui. Porque o lugar da bênção não é fora, o lugar da bênção é dentro. Observe bem, Jesus vai dizer para eles ficarem naquele lugar. E a palavra do Senhor vai dizer, mas Senhor, não tem alimento. E o dinheiro que nós temos não dá para comprar uma quantidade. Aí Jesus sabia de tudo que ia acontecer. A palavra do Senhor vai dizer, Jesus pergunta, mas ele sabia o que ele iria fazer. Aí lá vem André.
Senhor, eu achei apenas esse menino aqui, ó, com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pega o cesto, Jesus levanta da graça. E o texto vai dizer que Jesus reparte com todos e ainda sobra. Ou seja, a confiança nos traz a certeza de que Deus vai prover nas nossas vidas. Provisão. Nós vemos um texto em que os discípulos não confiaram, mas Jesus já sabia o que iria acontecer. Jesus sabia que eles não iriam confiar, porque parecia impossível. Mas só que eles se esqueceram que eles estavam com o dono da palavra. E o dono da palavra traz para as nossas vidas essa noite que ele é um Deus de provisão. Ele não vai deixar faltar. Mas ele quer que a gente o quê? A gente confie nas suas promessas. Glória a Deus. Jesus ele quer que a gente confie nas suas promessas, Aleluia. meu pastor. Glória a Ele Deus. não vai deixar faltar. Jesus não vai deixar de abençoar. Jesus não vai deixar de prover. Mas a confiança, ela está no nosso Senhor Jesus Cristo. Até a morte. Porque a Bíblia vai dizer que Marta e Maria pensaram que tinha acabado para Jairo, né? E a Bíblia vai dizer que Jesus, até se atrasando, né? Se atrasou no pensamento humano, é claro, né? Porque o pensamento humano a gente pensa que Jesus se atrasou, né? O ser humano vai pensar, não, Jesus está atrasado, né? Aleluia. Só o tempo vai mostrar aonde está a nossa confiança. Né? Glória a Deus. E o tempo diz muita coisa. Na Glória a verdade, o nosso tempo ele não é o tempo de Deus, né? O Kairos de Deus. Quando nós vivemos o tempo de Deus, o que é promessa para você, para mim, você não tem dia, não tem hora. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Mas está no tempo de Deus. Meu Está no Deus, Kairos de pastor. Deus. Glória a Deus. Pode algo estar adormecido, mas se tiver no tempo de Deus, ele vai cumprir. Glória a Meu Deus. Deus, aleluia. Se Deus tiver estabelecido, se ele tiver determinado, ele vai acontecer. E quando a gente está falando sobre confiança, tem muito a ver com o tempo. Sim, com certeza. Porque as pessoas acham que, às vezes, Deus ele vai agir no momento que ela quer, na hora que ela quer. Tem Mas não muita é gente assim. que pensa que é Não assim. é assim, né? É como se Deus fosse um amuleto, né? Justamente, Deus não é amuleto, né? O teu milagre, a tua bênção, ela não é instantânea, não que nem um miojo, né? Há casos e casos. Tem horas que Deus vai agir dessa forma, mas tem horas que ele vai provar você pelo tempo. O tempo não é nosso, é dele, né? Justamente. E ele vai provar a tua fé através do tempo, né? Ele vai te moldar, porque tempo não significa atraso, mas também tempo pode significar um momento de aperfeiçoamento. Um momento de que Deus está te forjando o teu caráter. Que caráter? Forjando um caráter de um verdadeiro adorador, de um verdadeiro servo, porque o tempo vai te ensinar a ser mais forte. Meu Deus, pastor. É O verdade. tempo vai te ensinar, aleluia, a cada dia a crescer. Por quê? Porque nesse espaço de tempo, Deus vai te ensinar a ser fiel. Deus Eita, vai te Jesus. ensinar a perseverar. Glória Deus a vai te Deus. ensinar a orar. Glória a Deus Deus. vai te ensinar a buscar. Então, tudo isso, durante esse tempo que você aplica a tua fé em Deus, Deus vai te ensinar várias coisas. Deus vai te mostrar várias coisas. Então, o tempo, ele não é para nos matar. O processo não é para nos afundar, nos matar, nos destruir, não. O processo, muitas vezes, é Deus usando o tempo para nos amadurecer espiritualmente. Porque quando a nossa bênção vier, o milagre acontecer, vai amadurecer no tempo certo, né? Já viu uma fruta quando ela cai, né? Antes do tempo que você vai comer ela, o fruto, ele tá ruim, ele tá amargo. O que é mais bom, você comer o fruto doce ou um fruto amargo? Tem muita pessoa que tá comendo um fruto amargo porque não soube esperar o tempo de Deus. Meu Deus, aleluia! Eita! Mas Glória a tem Deus! pessoas que vão provar o fruto doce. Eita! Vão provar o É o fruto da tempo do estação certa. amadurecimento. O tempo do amadurecimento. Mesmo É, pastor. que palavra poderosa. É a confiança, né? É só É confiar. Confiar nele. Confiar. As pessoas, elas deixam de confiar e confiam nelas mesmas e acabam não aproveitando
né, aquilo que Deus tem para elas de melhor. Porque Deus não tem o pior para os seus servos. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor. Varão, nós estamos falando sobre tempo e confiança. Estamos vendo aqui que existe uma ligação muito, muito profunda nisso. Deixa eu fazer uma pergunta. Já passou por você... Você já disse alguma vez na tua vida assim, disse, Senhor, está demorando? Já sim, meu pastor, já disse sim, está demorando. A prova viva é o meu casamento, né? Onde, quando eu aceitei a Jesus, eu passei por um período onde até o dia do meu casamento eu passei 3 anos esperando no Senhor. E a promessa ela veio, né? A promessa ela veio com bênçãos, veio com providência. Hoje estou casado para a honra e glória do Senhor. E creio que da minha vida, da minha esposa, sairá uma família abençoada, né? Glória a Deus. E falando sobre o tempo também, tem um texto na Bíblia que vai falar com uma mulher que passou 12 anos com fluxo de sangue. Meu Deus! E olha só que Deus. interessante. O tempo que o senhor falou, pastor, o tempo tem um tempo de amadurecimento. Quando nós colhemos algo, antes do tempo fica amargo. Mas quando nós colhemos no tempo certo, é algo muito bom, gostoso. Se for uma fruta, é uma fruta doce. Observe bem o texto. O texto vai dizer que a mulher tinha 12 anos e passava por um fluxo de sangue. Mas ela ouviu falar que Jesus iria passar no meio daquele lugar onde ela morava. E ela pensou consigo mesma, se eu somente tocar nas suas orlas, eu serei curado. Tempo, 12 anos, confiança. Se eu tocar, eu serei curado. Eu fazendo um estudo sobre a mulher do fluxo de sangue, eu vi que o número 12 o significado de algo que se passou para algo grande que está vindo. Quando nós vemos o número 12 às meia-noite, nós vamos o quê? Meia-noite em ponto. É algo que se passou para algo que está vindo pela frente. Ou seja, ela colheu a bênção no tempo certo. Número 12, algo que se passou para algo grande que já está vindo. Ou seja, aquilo que ela passou não foi algo para sua morte, mas sim para o seu amadurecimento. Porque se fosse antes do tempo, meu pastor, ela não teria confiança de falar, se eu somente tocar, eu serei curado. E o texto vai dizer que ela vai por baixo da multidão, toca nas orlas de Jesus. E na mesma hora Jesus vai dizer, alguém me tocou. Aí os discípulos vão dizer, Senhor, mas todo mundo está te tocando, como é que o Senhor vai dizer que alguém te tocou? Mas é porque esse toque foi diferente. Eu senti que de mim saiu virtude. Ou seja, aquilo que ela esperou foi a manifestação do poder de Deus sobre a vida dela. Meu Deus, é forte, é forte. Pastor, para terminarmos a nossa conversa sobre confiança, né? Para terminarmos a nossa conversa, pastor, falamos sobre tempo, né, os 12 anos da mulher do fluxo de sangue, né, vemos os perigos da confiança, vemos que a fé, a confiança, um dos fundamentos da fé, né, a fé necessária para que a confiança possa ser trabalhada na vida do ser humano, né? E eu queria que vocês, nesse momento, deixassem uma palavra, 5 minutos para cada um de vocês, deixar uma palavra para essa pessoa. Quem sabe ela está precisando, quem sabe ela está passando um momento mais complicado da vida dela e quem sabe a sua confiança está baixa, né? Quem sabe a luta está tão grande dentro da sua família, que o seu marido, né, o seu casamento está terminando, estão vivendo uma situação muito complicada. Eu quero que vocês deixem esses 5 minutos que nós vamos estar encerrando o nosso programa, que hoje foi maravilhoso. Foi só o primeiro, né? E estamos aqui com esses servos de Deus que vão nos acompanhar aí por um bom tempo, né? 2 grandes estudiosos da palavra de Deus, e eu tenho certeza que esse programa vai marcar a tua história, vai marcar a sua vida, no nome de Jesus. Pastor David. Amém. Querido, que essa palavra ela seja motivo de
ânimo para a tua vida. Eu não sei se você tem andado desanimado, abatido. Talvez a promessa de Deus ainda não se cumpriu na tua vida. Mas uma coisa eu tenho para te dizer nesse momento, que aquilo que Deus determinou sobre a tua vida vai acontecer. Aquilo que Deus determinou sobre a tua vida vai se cumprir. Deus não é devedor de ninguém. Deus não fica devendo ninguém. Se Deus determinou algo sobre a tua vida, creia que vai se cumprir. Pode ser esse ano, pode ser ano que vem, mas Deus vai fazer acontecer na tua vida. Deus vai gerar o teu milagre. Deus vai gerar, aleluia, as bênçãos dele sobre a tua vida. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você está passando, eu não sei como está a tua vida, mas de uma coisa eu sei. Deus está disposto a livrar você, a cuidar de você, Glória a Deus. a guardar Aleluia. você. Aleluia. Nós estamos dispostos a orar por você. Amém? Nos ligue, nos procure, porque eu tenho certeza que Deus tem um milagre para a tua vida. Eu tenho certeza que Deus tem um escape te esperando. Amém? Crê nessa palavra, tenha fé, coloque a sua fé em Deus. Amém? Coloque a tua fé em Deus. Pare de colocar a tua fé na tua própria força, mas coloque em Deus. Coloca no teu Deus a tua fé. Amém? Guarda essa palavra no teu coração nesse momento. Missionário Leonardo. Amém, meus amados irmãos que nos escutaram até agora. Eu tenho certeza que essa palavra falou tremendamente no seu coração, a palavra do pastor David, as palavras que o pastor Vanderbi também falou, as palavras que Deus também me usou para a sua vida nessa noite. E eu acredito que todas essas palavras que foram lançadas para a sua vida, elas gerarão um fruto grande. Tenha confiança no Senhor. Tenha confiança que você é um vencedor. Nós vemos na Bíblia acerca de Davi. O profeta vai na casa de Jessé, para ungir o novo rei de Israel, passa todos os filhos de Jessé. Mas Deus diz: ei, Samuel, o homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. E Samuel vai dizer: Jessé, não tem mais nenhum filho na tua casa. Ele vai dizer: sim, tem um moço que está lá cuidando das ovelhas malhadas. E Samuel vai dizer: manda chamar ele. Aí vão chamar Davi. Ou seja, Davi estava cuidando das piores ovelhas, cuidando das ovelhas malhadas, as doentes, mas ele estava cuidando. Ele estava trabalhando como pastor. Ele estava cuidando daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Ou seja, a partir do momento que você estiver cuidando daquilo que é de Deus, Deus ele vai prover para a sua vida. E o texto vai dizer que ele manda chamar, Davi volta para dentro da casa e Deus vai dizer: Samuel, unge ele, porque ele é o rei. Independente do tempo que passou, pastor, a promessa chegou na vida de Davi. E através dessa palavra que nós declaramos sobre a sua vida, eu quero te dizer que o tempo das promessas que o Senhor fez para você vão se cumprir. Apenas tenha confiança em Deus. Faça a obra do Senhor, leia a palavra do Senhor, pregue a palavra do Senhor, busque a presença de Deus, porque no momento certo, aquilo que Deus tem preparado para você vai acontecer. Independente das guerras que você está passando, independente das lutas que você está passando, se a situação está muito apertada para o seu lado, tenha confiança que o Senhor pode te tirar do fundo do poço. Algo interessante, meu pastor, de estar no fundo do poço, é que o único lugar que você pode olhar é para cima. Então, independente do lamaçal que você esteja, independente do fundo do poço que você esteja, a tua solução é olhar para cima. Olhe para o alvo, Jesus Cristo de Nazaré, porque eu tenho certeza que Ele irá abençoar a sua vida no nome de Jesus. Amém? Quero deixar 3 palavras para você. Sobreviva, resista e permaneça. Que Deus abençoe. Se você gostou, mande seu like. Vamos deixar tudo aí para você, as informações. Para mim estou grato, estou satisfeito, estou feliz, porque o Senhor vai mudar a tua história. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor, no nome de Jesus.